Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Vamos finalizar essa classe sobre classes abstratas. Primeiro, a representação de classes abstratas na UML. Então, ao invés de desenhar, eu vou mostrar para vocês aqui do site Oxford Math Center. Então, a diferença é que quando você fizer uma classe abstrata na UML, você deverá colocar o nome em itálico, como você pode ver aqui. E os métodos abstratos, eles são representados da mesma forma, eles são colocados em itálicos. Então, você só precisa substituir aqui esse Geometric Object pela nossa classe funcionário. Seria itálico e o nosso método calcula salário ficaria em itálico aqui, void. Então é assim que você representa. E a herança, como nós já vimos, você representa utilizando essa seta. O próximo ponto que nós devemos lembrar é que classes abstratas, elas podem estender outras classes abstratas. Vamos fazer um exemplo aqui, criando uma classe pessoa. Essa classe pessoa vai ser uma classe abstrata. E eu vou remover esse nome e vou passar para a classe pessoa. Vou criar o método getUset. E aqui, ao invés de ser o this, vamos primeiro fazer uma extend pessoa do pacote L classes abstratas. E agora nós temos aqui funcionando o código perfeitamente, sem nenhum problema. Então lembre-se, quando você cria uma classe abstrata, você pode criar tanto métodos concretos como métodos abstratos. O que são métodos concretos? São métodos que têm corpo, são métodos que têm código entre as chaves. Métodos abstratos não possuem nenhum tipo de corpo, terminam com ponto e vírgula. Então, se eu fizer, por exemplo, um método abstrato aqui, deixa eu pensar, toda pessoa vai ter, por exemplo, vamos fazer um método apenas para demonstrar, imprime, public abstract void imprime. Então, no momento que eu crio um método abstrato, eu sou obrigado a implementá-lo na primeira classe concreta. Como vocês podem ver aqui, a classe funcionário não está apresentando nenhum tipo de erro de compilação, porque a classe funcionário é uma classe abstrata. Então, o método que nós criamos aqui em pessoa imprime, ele está aqui na classe funcionário, só que a classe funcionário é abstrata, logo a gente não precisa implementar, não precisa dar nenhum tipo de sobrescrita para esse método. Porém, se nós viermos aqui na classe vendedor, nós vamos ter um erro de compilação. Por quê? Porque vendedor é um funcionário e como funcionário é uma pessoa, vendedor é uma pessoa. Então, a primeira classe concreta será obrigada a sobrescrever os métodos não sobrescritos na classe abstrata. Então, por exemplo, aqui nós temos que dar um override no imprime. Então, vamos subir segurando Shift Alt, nós subimos aqui nosso método. Imprime. E a mesma coisa no gerente. Porém, lembre-se, classes abstratas podem ter tantos métodos abstratos como métodos concretos. Eu posso vir aqui na classe funcionário e sobrescrever o método imprime, public void imprime.
partir desse momento, eu não sou mais obrigado a implementar esse método imprime nas minhas classes, nas classes que forem subclasses de funcionário. Então, por exemplo, aqui em gerente, nós agora não temos mais o erro de compilação, porque o método foi sobrescrito com sucesso. Então, lembre-se, classes abstratas podem ter tantos métodos, podem ter métodos concretos como métodos abstratos, e se você criar mais de uma classe abstrata sendo subclasse de outra classe abstrata, a primeira classe concreta será obrigada a implementar todos os métodos abstratos que não foram implementados anteriormente. Então, é uma questão de cascata. Nós criamos um método aqui abstrato em pessoa, funcionário é uma pessoa, só que como nós sobrescrevemos aqui, nós não somos obrigados a sobrescrever nas outras classes que forem subclasse de funcionário. Porém, se nós apagarmos, nós somos obrigados a sobrescrever esse método. Nós poderíamos também apenas redeclarar ele dessa forma. E mesmo assim, nós somos obrigados a sobrescrever, porque na verdade nós continuamos com o método abstrato. Então, voltando aqui, remove o abstrato e vamos rodar o nosso funcionário teste para ter certeza que está tudo funcionando. Ctrl Shift F10 e continua tudo funcionando. Então, com esta aula nós finalizamos classes abstratas e a partir da próxima aula nós vamos falar sobre interfaces. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais.